sou baiano, sou filho de Sônia e Hélio, eu sou neto de Marlene, Tereza, José e outro Hélio, então eu sou um terceiro Hélio da minha família, assim. Eu vim para São Paulo em 2005 fazer minha graduação, fiz 2 graduações, eu fiz a primeira em Relações Internacionais, a segunda eu fiz em Ciências Sociais, e nesse intervalo de uma para outra eu fui passar um ano no Senegal. Então fiquei indo e voltando, um trabalho em Dakar, até que eu me mudei, aí fiquei durante um ano indo e voltando, e passei 3 meses seguidos em Dakar, e isso foi uma viagem transformadora, assim. Eu entrei em contato com muito artista africano, muito artista senegalês especialmente, e eu via coisas acontecendo lá que eu falava, gente, o Brasil tem uma potência gigantesca, tem uma produção artística negra gigantesca, e essa produção continua negligenciada, subalternizada, colocada à margem, não dá, aquilo me mexeu. E eu me lembro de estar caminhando na feira, um mercado em Dakar que chama Kermel, e eu vi uma escultura de um Xangô em madeira, que era um negócio assim divino, e era muito parecido com a escultura que tem no terreiro da minha avó é Mãe de Santo. E aí eu falei, como que essa forma assim atravessou o Atlântico séculos e continua quase inalterada? Eu consigo ver basicamente o mesmo objeto na casa da minha avó e em Dakar. Então aquilo me pegou e eu voltei para querendo muito estudar esse tipo de produção e fui mergulhando. Eu já tinha um interesse por gosto, mas eu fui mergulhando mesmo assim de maneira mais detida, como uma pesquisa, a partir da volta da viagem para Dakar, né? A partir da estadia em Dakar. E aí eu fui fazer um mestrado em antropologia social. E no meu mestrado eu já vinha fazendo essa pesquisa desde a volta de Dakar, e aí no mestrado eu fiz uma investigação detida sobre a produção artística de mão negra no Brasil. A princípio eu queria fazer uma investigação sobre o momento contemporâneo, porque é um momento muito rico de produção negra, muito diversificada, muito plural, de uma quebra da ideia de arte negra muito enrijecida que se tinha. Ainda se tem, mas era pior. Mas eu fui percebendo que tinha um déficit, um buraco mesmo de produção acadêmica mais histórico, sobre como foi a produção histórica no Brasil, pensando em artes visuais, né? Eu encontrei muito pouca coisa. Então fui fazer uma investigação através dos textos dos críticos, dos artistas, de curadores, de instituições, e fui retrocedendo no tempo, e até que eu cheguei numa crítica de 1888, de um importante crítico de arte da época, o Gonzaga Duque, que escreveu sobre a produção de um artista negro chamado Estevão Silva. E o Estevão Silva foi o maior artista de natureza morta do Brasil no século XIX, isso é indiscutível. Era um artista negro, um dos poucos artistas negros que entrou na Academia Imperial de Belas Artes, e esse artigo que criticava a obra dele, elogiava a fatura, mas era um elogio sempre marcado pela ideia de que, sendo ele um artista negro, é por isso que esse vermelho é tão forte, é por isso que essa melancia sangrenta, essas coisas assim. Falei, tem algo errado. Então eu fui, ao longo do mestrado, portanto, pensando nessa produção mais histórica, e agora no doutorado, aí sim eu estou ainda mais detido na produção do momento contemporâneo. Esse é um termo para mim, um conceito, uma palavra que quanto mais a gente... quer dizer, para mim, a arte negra só faz sentido se a gente estiver se mobilizando para que ela deixe de fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? O momento contemporâneo nos impõe, seja do ponto de vista da multiplicidade da produção visual negra, são artistas
hoje, especialmente, mas não só, por meio da política de expansão de universidades, de ingresso de mais pessoas negras nos cursos de audiovisual, nos cursos de artes, nos cursos de crítica, esse aumento do acesso mesmo, né, real, que aconteceu em nosso país, tem gerado também um número crescente de artistas negros com formação, né, com diploma em artes, com um pouco mais de facilidade de acesso aos espaços expositivos, às galerias, museus e demais instituições. Ora, esses artistas têm mostrado pra gente uma tamanha pluralidade em termos de poética, em termos de suporte, de técnicas, de materiais utilizados, de interesses, de centros de pesquisa, que subsumi-los todos a uma categoria pretensamente unificadora como arte negra não faz outra coisa senão colocar como se massas e maçãs fossem a mesma coisa por terem nome parecido. Não tem o mesmo sabor, não tem a mesma textura. Colocar no mesmo balaio, colocar na mesma designação a produção visual, por exemplo, de um artista como a Rosana Paulino e de um artista como o J. Cunha, ou de um artista como o Jaime Laureano, ou o Dalton Paula, ou a Michele Mattiusi, ou a Janaína Barros, para citar apenas alguns nomes, quer dizer, o que eles e elas estão fazendo no cenário artístico é tão dramaticamente diverso que eu tenho muita dificuldade com esse termo, arte negra. Para mim, ele ainda faz sentido se estamos pensando numa mobilização política. Ou seja, é ainda necessário chamar a atenção da cor da pele, do pertencimento racial dos artistas para falar de suas obras? Para mim, não. A não ser se estamos num terreno de disputa política. Porque a cor da pele, o pertencimento racial ainda informa, ainda que não de maneira explícita, não de maneira admitida, mas ainda informa se as obras desses artistas entram ou não nos espaços expositivos, né, de grande prestígio, de circulação, se vai ser capa ou não de um catálogo, se vai ser um individual ou uma coletiva. Quer dizer, esses critérios extra-artísticos, critério racial, por exemplo, que não tem nenhuma determinação, ou seja, não é o tom da minha pele ou da tua que vai determinar a minha poética e a tua. As nossas vivências vão condicionar as nossas poéticas, mas não tem uma determinação. Então, se estamos no terreno da disputa política, o termo arte negra ainda faz sentido, ou seja, é preciso chamar a atenção como o critério da cor, o critério do pertencimento racial ainda é utilizado de maneira camuflada nos circuitos expositivos. Agora, se estamos discutindo as obras, a sua biografia, a cor de sua pele, me interessa muito pouco para entender a obra, para entrar em diálogo com a obra. E por isso que eu acho esse termo ambíguo, arte negra. Ele tem uma serventia, mas eu luto para que cada dia ele nos sirva menos, até que ele pare de fazer sentido. A gente só fala em artistas, né? É realmente uma vontade de fazer uma exposição, uma mostra, um estudo, o que quer que seja, para falar, por exemplo, do Aisson Heráclito, do trabalho do Aisson Heráclito. Por que a gente tem que falar Aisson Heráclito, vírgula, um artista negro, vírgula? A gente não faz isso com artistas de outras procedências raciais, são artistas, ponto. Então essa qualificação, essa adjetivação negra é ambígua. Nesse momento, eu diria que a produção contemporânea tem nos imposto levar a sério uma frase que o Franz Fanon, uma vez escreveu e para mim é um mantra, sempre, em que ele disse: não há preto, há pretos. E essa ideia da pluralidade é um guia e deve igualmente guiar quando falamos em arte negra. Eu penso que, antes de tudo, é preciso dizer, curadoria é um lugar de exercício de poder. Então, isso realmente tem que ser algo levado a sério e em suas últimas consequências. Por quê? Porque é no exercício da curadoria em que se define, ou pelo menos se condiciona, se orienta pesquisas, que artistas serão pesquisados,
que obras, que períodos, que momentos fazem sentido para uma exposição, para uma galeria, para um museu, um trabalho qual seja. Então, começando desde a pesquisa, um olhar responsável, atento do curador, um olhar não preguiçoso, que vai para além das referências já mais imediatas, a partir de catálogos de outros museus, exposições ou de grandes livros, manuais. Ora, se você ficar na sua pesquisa, no que já foi feito, que está dentro do grande circuito, você não vai sair disso nunca. Você vai ter pequenas descobertas, mas de artistas que não fogem da grande marca, do grande circuitão. Então é preciso, sobretudo, que o curador, a curadora tenha um olhar sem preguiça. Vai atrás do que não está referendado, né? Que quando a gente vai atrás do que não está referendado, aí você vai estará diante de uma pleiade de poéticas, de estéticas que renovam, né? E que trazem novos ares para as artes visuais. Então é um lugar de poder que começa desde a pesquisa, especialmente na definição dos artistas e obras que entram numa exposição, que vão ou não fazer parte de uma coletiva, de um individual, onde vai ser, o modo que vai ser exposto. Por exemplo, alguns pesquisadores têm se dedicado a pensar coleções de grandes museus. Críticos, pensadores, curadores, pensando onde está a produção negra, por exemplo, no MoMA. Espacialmente, na alocação do uso do espaço do museu, onde estão expostos. Ora, em uma série de museus que começaram a se dar conta de que é necessário ter no seu acervo uma produção mais diversa e têm comprado, inclusive, obras de artistas negros e negras para os seus acervos, porque também entenderam que essa produção é sofisticada, é diversa, tem trazido oxigenação aos meios da arte. Muitas vezes acontece de que esses artistas são expostos aonde? No subsolo, no primeiro andar. Nunca entra no acervo permanente, quando entra tá lá no fundo. Quer dizer, não basta entrar num acervo de um museu, de uma instituição, entende? Tem um trabalho ainda que continua do olhar responsável do curador para entender em que lugar será colocado, de que modo que a tipografia não vai exotizar a obra daquele artista ou daquela artista negra ou negra. Ou seja, são várias as minúcias, são várias as atenções que devem ser... devem colar na retina para a gente poder olhar para essa produção e pensá-las ocupando o espaço de uma galeria, de um museu, o que quer que seja. Para mim é absolutamente fundamental que novos curadores e curadoras, negros e negras, sejam formados. Há um déficit. Isso não quer dizer que não tenhamos curadores e curadoras negras Brasil afora. Temos e temos muito bons curadores, negros e negras. Mas ainda somos poucos, sobretudo frente ao mar de curadores brancos que domina a cena e que são o mainstream. E por que eu falo que é necessário ter a formação de novos curadores, novas curadoras negros e negras no Brasil? Ora, porque a gente traz, não na pele, mas na vivência que a pele nos dá, um olhar mais detido, um olhar mais cuidadoso. A gente passa muitas vezes pela marginalização. A gente é muitas vezes também colocado no subsolo, na primeira sala, colocado ao fundo. A gente sabe o que é viver assim em outros ambientes da vida social. Ora, se você tem isso trabalhado, crítico dentro de você, você não vai repetir esse erro. Então é necessário ter esses olhares mais diversos e que esses olhares, sobretudo, nos livrem do vício de atribuir à produção negra a necessidade de um conteúdo evidentemente negro em suas obras, o que quer que isso signifique, porque eu tenho realmente muita dificuldade em definir o que seria um conteúdo evidentemente, indubitavelmente negro, né? Claro, isso é um problema do ponto de vista de alguns artistas, porque perceberam que o mercado da arte é um mercado que agora está se abrindo mais para a produção negra. A gente está tendo efemérides, está tendo grandes exposições e momentos. Essa entrevista, essa conversa aqui nossa é também um pouco caldo, fruto, né, desse boom negro que tem acontecido no terreno das artes, mas o mecanismo das artes no mercado ainda é muito rápido e muito maldoso, no sentido de criar um cluster, criar um lugarzinho fechado de que, bom, aqui está a arte negra que a gente está expondo, desde que verse sobre
esses temas. Colonialismo, racismo estrutural, etc, etc. São temas da maior importância. Eu, inclusive, adoro os artistas que se dedicam a essas poéticas. Mas há uma série de outros artistas negros que estão, por exemplo, fazendo arte abstrata, que estão pintando paisagens. Esses artistas não têm entrado nesses circuitos que estão abrindo pra gente nos últimos anos. Se a gente pegar os últimos 5 anos, o volume de exposições que teve de premiações, o governo federal, no governo Lula, que abriu, inclusive, premiação para arte negra, né, para artistas negros, tudo isso aumentou muito, mas esses artistas abstratos, artistas que estão lidando com outros conteúdos, que estão pintando paisagens, naturezas mortas, fazendo performance que não tratam o tema da negritude de imediato, eles não estão entrando ainda nesses clusters, nesses espaços que o mercado hoje está nos colocando. Ou seja, é um momento muito ambíguo mesmo. De um lado tem uma expansão, mas essa expansão tem sido cerceada para certos temas. E é óbvio que os curadores e os críticos têm um papel crucial nesse lugar. Porque é também o olhar do curador e do crítico, da curadora e da crítica, que vai falar, não. A produção negra é multiforme, é diversa, é plural, e se a gente vai fazer uma exposição, um trabalho, uma pesquisa, uma publicação, qual seja, não vamos só buscar aquilo que o mercado está pedindo pra gente. Corpo negro nu, corpo negro em candomblé, enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, esse papel é um papel de poder e é um papel transformador. Se tivermos, eu acredito, mais e mais curadoras e curadores negros com um olhar crítico desenvolvido para expandir no limite de romper a ideia de arte negra, aí sim, começaremos a falar em decolonialidade, em anticolonial, em ações antirracistas. Por enquanto, a gente está tateando, a gente está contra o racismo, mas ser antirracista é uma outra etapa. As histórias afroatlânticas foi uma exposição muito importante e mexeu muito, né? Aconteceu em 2 instituições de renome, que são o MASP e o Instituto Tomiotaki. Éramos 5, isso é importante dizer. A equipe de curadores era formada por 5 pessoas. Dessas 5 pessoas éramos 2 negros baianos, o que é muito significativo, e 3 brancos paulistas. Não foi um processo fácil, obviamente, de curadoria, porque era uma exposição muito grande, que acontecia em 2 lugares, com 10 olhos, né, na curadoria. 5 egos, 5 vontades, 5 pesquisas diferentes. Então a gente foi se arranjando ao longo do tempo para chegar num resultado mais ou menos comum, de modo que a gente tinha muitos pontos de confluência, mas tivemos vários pontos de divergência. E eu acredito, passado, alguns meses do término da exposição, já podemos fazer uma análise um pouco mais retrospectiva e com mais calma. Eu acho que modestamente eu diria que a riqueza da exposição foi justamente não termos expulsado as contradições e divergências entre os curadores, mas abarcado. De modo que as salas eram díspares, de modo que em algum lugar você via muito mais a cara do Hélio, em outro você via mais a cara do Adriano, em outro você via mais a cara do Aísio Heráclito, e assim vai. Embora todo o processo tenha sido muito coletivo. Dentro dessa coletivização do processo, o interesse maior era trazer a autoria negra, ou seja, eu realmente vim muito batendo muito nessa tecla de que uma exposição como essa, que tinha um propósito de relavar, repisar, revisar a produção tanto negra quanto de representação de corpos negros ou de elementos associados aos universos negros afroatlânticos, tivesse uma maioria e uma presença, não só uma maioria quantitativa, mas uma presença qualitativa acertada da produção negra, historicamente. Ou seja, para mim era absolutamente fundamental que a autoria tivesse em primeiro plano nessa exposição. Absolutamente fundamental. Alguns colegas curadores concordavam mais, outros concordavam menos, outros discordavam e achavam que, a tematização, a fatura era o que conduziria o processo de escolha curatorial, de montagem das salas. Então foi nesses embates que a gente foi se acertando, ou seja, a gente não expulsou o tema como central, como primeiro, a gente tampouco expulsou a autoria e não colocou
colocou uma ou outra como guias. Tinha tudo ali. Então era uma ideia mesmo de uma exposição que ignorava propositalmente, de maneira deliberada, qualquer arranjo em termos cronológicos, ou em termos formalistas, ou em termos de escola. Tinha uma preocupação em abordar certos temas. Era esse o nosso principal foco, eixo e objetivo. O processo de pesquisa curatorial, portanto, foi se desenvolvendo pelas pesquisas de cada um dos curadores, aqueles pontos que a gente afinava em lugares que eram lugares de consenso. Por exemplo, uma das salas da exposição chamava-se Emancipações. Era uma sala que tratava de maneira mais direta o legado visual que a escravidão imprimiu às artes ocidentais, às artes que banhadas pelo Atlântico, ao menos, né? Tanto do Atlântico Norte quanto do Atlântico Sul, a leste e a oeste, pegando aí todas as Américas, parte da Europa e parte da África, né? Ora, lidar tematicamente com o legado visual que a escravidão nos deixou, se a gente pega isso, se a gente aborda essa temática pelo ponto de vista da representação unicamente, teríamos uma sala de artistas europeus e americanos, basicamente, que se esgotaram no século XIX, quando termina a escravidão, no Brasil. Ora, era preciso trazer essa discussão para os dias de hoje. Era absolutamente fundamental para essa exposição entender que o pós-abolição não terminou. Então, se o pós-abolição começa no 14 de maio de 88, continua até ainda hoje. Estamos em maio de 2019 e ainda estamos no pós-abolição. Ora, se ainda estamos no pós-abolição, então é preciso falar da escravidão como um legado que ficou nas nossas artes visuais, mas como uma presença. E o que é que hoje a escravidão ainda atinge? O que é que a escravidão hoje ainda é decisiva, uma presença marcante na produção de audiovisual? Vamos trazer. E quem tem no Brasil, não só no Brasil, mas aqui especialmente falando do nosso país, que artistas têm retrabalhado criticamente o legado visual da escravidão para a produção contemporânea? São basicamente os artistas negros e artistas negros, homens e mulheres, né? Negros e negras. Então, esses artistas têm retomado o passado como um trauma. Eles têm retomado imagens dolorosas, mal resolvidas do colonialismo, imagens não resolvidas da escravidão, para tratar com problemas do momento presente. Quando pegamos, por exemplo, uma série como Bastidores, da Rosana Paulino, em que ela reproduz num instrumento circular de um bastidor, onde se faz costura, fotografias de mulheres negras da sua família e cose sobre elas, sobre suas bocas, olhos, narizes, orelhas, seu rosto, testa, garganta, uma linha preta mal costurada, propositalmente mal costurada, pegando o reverso, uma sutura mais do que uma costura, sobre a boca de uma mulher negra de sua família, numa releitura muito próxima das imagens das Máscaras de Flandres, da escrava Anastácia. O que ela está fazendo com isso? Essa é uma obra que versa sobre o passado ou o presente? Ambos. É uma superposição, ou melhor, uma abertura do tempo, em que o tempo já não importa mais como o tempo contado cronologicamente, mas um tempo sincrônico, um tempo que nos atravessa e que nos liga 2019 ao que foi na abolição, ou que foi pré-abolição. Quer dizer, esses artistas têm tratado disso, e para a curadoria dessa única sala que eu estou comentando das histórias afroatlânticas, essa trazida para o momento presente, para a produção negra contemporânea, era absolutamente fundamental, senão cairíamos num vício de mostrar corpos negros em servícia, corpos negros em castigo, corpos negros trabalhando, corpos negros na escravidão, corpos negros hipersexualizados, porque esses motes são os motes que conduziram a grande maioria da produção branca que trata corpos negros. Então, ou seja, mesmo numa exposição como essa, né, vamos tratar do legado da escravidão de forma visual. Há maneiras e maneiras de tratar. A gente pode cumprir com a missão de tratar desse tema visualmente, colocando um monte de Debré e Rugendas. O que a gente está dando um passo adiante? Acho que não. A gente estaria contribuindo com um certo sadismo do olhar branco, do olhar
branco rico que frequenta boa parte dos nossos grandes museus, que estão ávidos para ver corpos negros em tela, desde que aqueles corpos reafirmem para o olhar do espectador branco o lugar de superioridade dele. Olha lá uma mulher negra nua, olha lá mais um corpo consumível, olha lá o mestiço do Portinari com seus braços cruzados, com um pé desse tamanho, com os braços gigantes, uma força de trabalho pronta para fazer o labor, nunca para pensá-lo. Ou seja, esse lugar a gente precisa quebrar.